Glória a Deus. Amém? Deus abençoe. E aproveitando também aqui, podeis se assentar? Podeis se assentar? Antes de começar aqui a palavra, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu queria validar com toda a gratidão, talvez que seja possível, né? A tudo que Deus tem feito conosco aqui como comunidade. Obrigado, Bob. Quanto que Deus tem sido bom, fiel, misericordioso, cheio de graça. Tem nos dado pessoas extraordinárias, com o coração pronto, sujeito, com o coração querendo mesmo fazer como ao Senhor, como diz a palavra em Colossenses. E assim, irmãos, eu quero validar de verdade todo o staff, vamos assim dizer, todos os bastidores que nós temos. Ver tudo que foi feito nesses 2 eventos que nós tivemos. Quantos estavam aqui final de semana passado, nas missões? Aquilo ali, irmãos, às vezes a gente passa por um corredor como aquele ali na frente, vê uma decoração daquela, mas você não tem absolutamente a noção do que é. Sabe, as meninas fazendo as coisas ali, correndo atrás. Sabe, para um lado, corre para o outro, durante meses. Isso não é só no departamento das mulheres, é em todos os departamentos. Desde os jovens, todos, casais, todos, toda vez, só você botar uma coisa na cabeça assim, ó, todas as vezes que tem um evento, você imagina que quando você vai receber um casal na sua casa, você passa o dia inteiro, né, aquela correria, limpa a casa, e vai aquela coisa. Imagina só receber 400 pessoas. Então, assim, eu quero agradecer, eu não quero citar nomes para não ser injusto com alguns, mas de verdade o meu coração é muito grato por tudo, por todos, e a equipe que nós temos nos bastidores. Sabe, irmãos, orem por isso, orem. Quando você for orar, orem pelos pastores, pelos líderes, por quem serve, mas principalmente, ore para que o Senhor acenda essa chama no seu coração e que você nos ajude a fazer o que tem que ser feito. Porque ninguém, repito, ninguém faz nada absolutamente sozinho. Não é verdade? Ninguém. Sábado nós tivemos um tempo de comunhão e reunião com um grupo de louvor, alinhando algumas coisas. Vamos ter agora a segunda-feira, quarta-feira, né? Quarta-feira com os líderes de GA. E eu quero aqui reforçar, você que é líder de GA, não falte, por favor. Estamos crescendo, precisamos alinhar algumas coisas, então isso é muito necessário estar atento a tudo que o Senhor tem feito. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, ó, sábado que vem, é dia 15, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, é aniversário do pastor Itamar. Dá uma salva de palmas aí. Aí, ó. Glória a Deus. Camisa, tênis, o que precisar, tá aí. Depois fala com ele, né? E também nós teremos o nosso espetáculo Delícias Perpétuas. Eu endosso, né, de fato o que o pastor Aurélio falou. Irmãos, só vendo para você ver o que Deus vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Então, traga 1 quilo de alimento, convide pessoas, vai ser uma noite extraordinária. Eu creio que Deus já está movendo os céus para que tudo aconteça conforme Ele quer, em nome de Jesus. Amém? Sentado mesmo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 4. Nós vamos começar com apenas um versículo, e eu vou te explicar o porquê depois disso, mas o versículo é o versículo 4. João 4, versículo 4. O tema da palavra que o Senhor ministrou ao meu coração é: Ele me encontrou. Amém? Ele me encontrou. João 4:4 fala assim: no entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Quem crê assim, diga glória a Deus. Pai, feche os seus olhos. Pai, nós já cantamos que nós não queremos ninguém mais, nós não queremos nada mais. Tu és o nosso tudo, Senhor. Como a irmã, senhora Débora ministrou, e é verdade, quem dera pudéssemos ter o entendimento pleno de que tudo na nossas vidas se resume em Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós não temos. A nossa carnalidade, a nossa alma, os afazeres, a agonia, a angústia, Senhor, a celeridade dos tempos, parece que troca essa prioridade em nossos corações. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre repouso em nossas vidas agora.
Tanto quem está aqui no templo, quem está nos acompanhando pela internet, as nossas redes sociais. Pai, que a mesma unção que está fluindo sobre nós, que aqui a graça do Senhor alcance o coração deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa semana foi uma semana assim muito, como é que fala? Talvez a palavra certa seria assim, uma semana muito positiva. Foi uma semana muito positiva do ponto de vista de desafios. Eu aprendi na época da construção aqui desse templo que nós não temos problemas, nós temos desafios, né? Eu aprendi com o senhor Aristides e ele falava muito sobre isso. Pastor, calma, nós não temos problemas, nós temos desafios. Ele falava assim. E aquilo ficou na minha mente, de fato é. E essa semana foi semanas de desafio, não foram semanas de problemas. E a partir do momento que eu comecei a entender sobre isso, saber que o nosso inimigo não são pessoas, como a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim principados e potestades dominadores do ar. Eu comecei a entender que Deus estava me levando para um lugar diferente nessa semana. Depois de toda, digamos assim, a chave girada, né, na nossa conferência sobre missões, entender que aquele momento em que sexta-feira, quando nós estávamos com os líderes aqui, sendo ministrados pelo Everson e a Dani, que eu falei uma palavra que naquele momento eu disse ela e não sabia o peso que ela tinha para a minha vida. Que de fato era, te esquece um pouco. Lembra disso, quem estava aqui? E aquilo foi algo muito interessante, porque durante toda a conferência, vinha no meu coração o seguinte, te esquece um pouco. Para um pouco de pensar só em você. E essa semana, de fato, aconteceram algumas coisas, e eu quero deixar aqui muito claro que Deus, irmãos, Ele trabalha de todas as formas. Quem queria assim? Deus trabalha de todas as formas. É por cima, é por baixo, pelo lado, pela frente, por trás. A diferença é que quando Ele está trabalhando em nós, a gente precisa estar atento. E saber ouvir essa voz faz toda a diferença no sair das situações. E aqui, saber ouvir a voz, é muito interessante que nós precisamos desconfigurar algumas coisas na nossa cabeça. Esse texto que nós estamos lendo, eu tenho certeza que alguns irmãos aqui, ou todos, ou quem conhece e medita sobre a palavra de Deus, já deve ter sido ministrado várias vezes. É um texto muito usado quando fala-se de adoradores. É um texto muito usado quando fala sobre evangelismo. É um texto muito usado de várias formas. Porque a mulher samaritana, você vai ver isso depois em casa, e eu quero passar como tarefa para você. Você vai ver o capítulo 4 de João, você vai ver ali uma história contada e narrada e vivenciada pelo próprio Cristo Jesus. Você vai ver que ali há um ambiente onde, por exemplo, o improvável se tornou provável. Só que muito é importante nós entendermos, por exemplo, que parece que nós encontramos a Jesus. Diga assim com ele, diga assim comigo, Ele me encontrou. Diga forte, Ele me encontrou. O primeiro passo de um cristão, preste atenção que eu quero dizer para você em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre 4 atitudes de alguém que encontrou o Senhor. E é muito importante nós entendermos que o primeiro passo é que nada acontece do jeito que eu quero, mas tudo acontece do jeito que é preciso na minha vida. Nada. O que você está vivendo agora, da forma como você está vivendo, você pode ter certeza que talvez esteja doendo, talvez esteja te decepcionando, qualquer coisa que você possa me falar e explicar a situação que você está vivendo. Diante de Deus há uma justificação. Quem crê que Deus é soberano e faz? Aqui nós estamos diante de uma situação muito pertinente. Jesus, depois você chega em casa, você vai meditar sobre o texto. Jesus então estava ali e naquele momento houve-se uma notícia que os fariseus estavam vindo atrás dele. Porque a notícia corria que Jesus então estava batizando muito, lembra disso? Os primeiros versículos você pode ver. Jesus então falou, não, peraí, vamos sair daqui. Engraçado que fariseu fala de alguém que corre, fariseu fala de alguém que não faz, fariseu fala de alguém que, digamos aqui, não contribui, mas ele quer estar ali olhando, espiando para saber se está tudo certo. Então Jesus se posicionou num lugar para dizer assim, não, peraí, eu vou correr disso, eu vou... Não que ele fala, essas são minhas palavras, amém? Então eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Porém, como diz o versículo, deixa na tela para mim, por favor, Israel. É necessário que eu vá, diga assim comigo, é necessário que ele passasse
por Samaria. Essa semana, eu tive um tempo muito precioso com o pastor Elcio e a Lenice, lá em Vidal Ramos. Quantos conhecem aqui a nossa igreja amada, lá de Vidal Ramos, Presidente Nereu? Manda aqui um beijo, um abraço para os irmãos lá. Então a gente se deslocou para ir para lá, para estar com eles. Nós entendemos que o que fortalece uma aliança é o relacionamento. Então, de fato, nós não vamos pela questão da estrutura, pela placa da igreja, eu sempre deixo isso claro lá. Nós vamos para estar com eles, para estar juntos, orando, ouvindo uns aos outros. E essa semana eu tive uma experiência com Deus diante de algumas coisas que têm acontecido, como eu falei no começo, dos desafios. E eu e a Priscila fomos na quarta-feira de manhã, foi quarta? Isso, né? Quarta-feira de manhã. Parei o carro para terminar de abastecer. Irmãos, na hora assim, veio um gozo do Senhor na minha vida, de gratidão por tudo que Deus tem feito. Eu não sei se você tem tido ou tem essa experiência de realmente parar de reclamar e murmurar e agradecer por tudo, diga comigo, tudo o que Deus tem feito. Irmãos, quando você para analisar, e nós deveríamos ter isso como evidência como cristianismo, como cristão, é validada onde Jesus nos tirou, irmão. Fecha os teus olhos assim um pouquinho. Pensa comigo aí, há 2 anos atrás, onde é que você estava? Você que entregou a vida para Jesus recentemente. Há 5 anos, há 10, há 15, há 20. O que você tinha e o que você tem? A tua palavra, como que era? A tua atitude, as tuas razões, como que era? Como que era a tua experiência antes de Jesus? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas tu nasceu num lar evangélico. Irmãos, eu fui crente dentro da igreja muitos anos, mas eu só tive a experiência com Deus com 18 para 19 anos. Até os meus 18, 19 anos eu vinha para a igreja, achando que eu tinha que vir porque tinha que vir. Nós vivemos uma geração, irmãos, que entende que parece que, comprometimento está mais ligado a pessoas do que ao próprio Senhor, irmão. Desculpa, hoje é uma reunião maravilhosa. O Senhor Jesus está aqui, quem crê nisso? Eu entrei nesse lugar, irmãos, eu senti a presença de Deus, sabe por quê? Porque não foi, achando eu que eu vim porque eu quis. Foi Ele que me encontrou, irmão. Ele me te trouxe aqui para ouvir uma palavra que talvez, a partir daqui, muitas coisas devem mudar na nossa vida. Mas quantas e quantas pessoas trocam o privilégio de estar na presença do Senhor Jesus por qualquer coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de eu não estar com meus irmãos. Eu não estou falando nem de igreja, eu estou falando de estar com os irmãos. Porque a Bíblia diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em... Qualquer ferida me tira da presença de alguém. Eu ouvi um rios essa semana, interessante isso. Quando alguém me fere, eu posso até perdoar, mas não estou junto. Quem foi que ensinou isso para essa pessoa? Com quem que ela aprendeu isso? Porque não foi com Jesus. Nós somos uma geração, irmão, que precisamos nos alertar o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Você pode balançar a pessoa do seu lado e dizer assim, meu irmão, para um pouco. Fala assim para ele, te esquece um pouco. Nós vivemos uma realidade, irmãos, que é impressionante isso. Qualquer coisa, eu estou falando qualquer coisa, até alguém do lado que faz assim com o cotovelo na hora certa ou na hora errada, nos tira da presença de Deus. A gente coloca coisas na frente que são de Deus. Deus nos permite ter, Deus nos permite andar, Deus nos permite achar, viver e tudo mais. Hoje essas mesmas coisas, situações e tudo mais, tiram a gente da presença de Deus. Diga assim comigo, Ele me encontrou. Você conhece essa história muito bem.
Diz que essa mulher então foi buscar água num horário onde os estudiosos deixam claro que não havia muita concorrência. Era um momento onde estaria só ela ali buscando a água. Mas só que o que acontece? Diga assim comigo, quando ela chegou lá, Jesus estava lá. Quantos estão entendendo o mover profético nessa noite? Não foi você que encontrou ele, foi ele que te encontrou. Você precisa entender isso. E para o que ele fez, que foi se entregar na cruz plenamente, o que você está fazendo talvez seja muito pouco. Nós vamos compartilhar do sangue e do corpo dele. Como diz 1 Coríntios, em memória dele. Aí como você vem para a igreja? Termina logo aí. Acaba logo. Acaba, meu Deus do céu, acaba logo. Tem que ir lá mesmo hoje, tem que ir lá mesmo hoje, tem que ir lá mesmo. E o pior é que isso não tem a ver só com o culto de domingo. O mais triste é que nós vivemos uma geração que ela ultrapassou um ambiente só do culto. É a semana inteira, é o dia inteiro. O Espírito Santo está lá dizendo assim, e a minha comunhão contigo? Não dá tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho aquilo outro. Porque o Espírito Santo, ele não acusa, mas ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Pelo menos na minha Bíblia não diz que o Espírito Santo pega a mão de alguém e vai arrastando e diz assim, ó, faz isso que é certo. A Bíblia diz que ele o quê? Faz assim comigo, me conduz a toda a verdade. Bote a mão na cabeça assim, nas frentes assim. Eu preciso entender que ele me encontrou. Quantos estão entendendo isso em nome de Jesus? Essa mulher, irmãos, ela foi pedir água. Ela foi buscar água. E quando chegou lá, o que tinha? Era a salvação. Você pode dar um glória a Deus para isso? Ainda com a Bíblia aberta, no versículo 17 ao 19, João 4, do 17 ao 19, diz assim, não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. 18. O fato é que você já teve 5, diga assim comigo, 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Olha o versículo 19. A mulher disse, Senhor, vejo que és profeta. Primeira coisa, anote isso. De alguém que entende que ele me encontrou. Esse encontro, ele revela quem eu sou. Olhe bem, lembrei do nosso pastor Alvo. Como é que você vive depois do encontro de Jesus? Como é que você tem coragem de estar diante dele, fazendo as mesmas coisas que você fazia no passado? Como? As pessoas fantasiam o encontro com Jesus. Você já parou para analisar isso? É festa no... A Bíblia diz que quando alguém se converte, é festa no céu. Sim, quando há conversão. Agora o que é mais interessante é que essa mulher, quando encontrou com Jesus, ela poderia dizer assim, cara, tá mentindo para mim? Não, aqui, tá falando, velho, conversa. Um encontro genuíno com Jesus, irmãos, não há falsidade. Não cabe da minha e da sua parte olhar para Jesus e querer inventar, porque Ele conhece o nosso coração. Tem que haver, diga assim comigo, sinceridade. Faz assim comigo, tirar a cera. Sem ter cera no rosto, sem ter máscara. Nós vivemos um tempo muito difícil, irmão, muito difícil, muito difícil. Por que é difícil? Porque o joio está crescendo junto com o trigo, você está entendendo? E quando isso acontece, não somos nós que temos que tirar. A Bíblia é muito clara, só que um amadurece e o outro não. E o outro, quando está maduro, é o contrário do outro, porque quem está maduro se sujeita. Quem está maduro entende o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Quem é um filho maduro se sujeita ao soprar do Espírito.
Quem não é um filho maduro fica esperando o momento certo para dizer, agora eu aceito. Agora tá bom. Enquanto que um filho maduro, ou seja, o trigo crescendo, ele entende que os seus momentos são para ser usados, porque ele está em todo o tempo querendo agradar a Deus. Agora, nós vivemos uma geração, irmãos, que é bem interessante. As pessoas aceitam a Jesus. Precisa de um tempo de amadurecimento, é natural, ninguém nasce, a expressão parir, tá certo, Sabrina? Parir? Porque a Sabrina é doula, se alguém precisar de doula aí, ó. Ninguém bota um filho ou pare uma criança, e essa criança já vai dando tchau para a mamãe, bora que eu quero ir para casa. Essa criança precisa de cuidado, essa criança leva um tempo. Mas hoje a gente parece que tem que viver um evangelho fast food. Aceitou Jesus aqui agora? Não, já tem que dar testemunho, já tem que fazer aquilo outro. Calma, diga para a pessoa, calma. Paulo que foi Paulo esperou 14 anos. Diga para ele assim, Paulo que foi Paulo, fale sério. Paulo que foi Paulo, esperou 14. Pelo amor de Deus, irmão. A gente tem que ter cuidado, porque sabe o que talvez nós podemos estar gerando? Pessoas com máscara. Máscara de crente no domingo. Eu te louvarei. Acabou o culto. Ô mulher, pelo amor de Deus, né? Como é que tu não sei o quê? Como é que não sei o quê? Diga para a pessoa do seu lado, sem máscara. Essa mulher podia dizer assim para Jesus, não, preste atenção. Tu está falando uma coisa que não é verdade a meu respeito. Não, é meu marido, o que é isso? Pelo contrário, qual foi a atitude dela? Tu és profeta. Lembra que eu falei há 2 domingos atrás que falar a verdade é um preço muito alto? Ande com pessoas que falem a verdade para você. Por favor, igreja. Falar a verdade é um preço muito alto, mas é o que liberta, em nome de Jesus. Uma pessoa que foi encontrado por ele, ela tem 2 atitudes. A primeira, quem ainda não foi encontrado, ele se esconde atrás de uma máscara. Quem ainda não entendeu que já entregou sua vida para Jesus, continua vivendo atrás de uma máscara. Não, porque me magoaram, porque me mexeram, porque mexeram comigo, o meu coração, e isso, aquilo outro, a situação essa, a situação aquela outra. Mexeram com o meu ego, mexeram com a minha índole, e vai. Essa noite é noite de escolhas, irmãos. Você precisa entender as escolhas que você está tomando. Não adianta nós falarmos de um encontro com Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. Entende? Eu vou parafrasear algo aqui ou fazer uma alegoria para você entender. As tuas orações, se você está lá pedindo, Deus, mas isso, aquilo, outro, Deus só assim. Quando tu fala a palavra, eu me arrependo, ele, opa, até que fim, entendeu? A palavra sujeição no céu, irmãos, é um estrondo muito grande. A palavra honra atrai a presença de Deus. O próprio texto de João 4 fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E adoração em espírito e verdade não é com máscara, não é com cera no rosto. É atitude sincera diante de Deus, porque Ele é Deus. E essa mulher, repito, ela teve a chance de dizer o seguinte, não, o que o Senhor está falando a meu respeito não é verdade. Quem é o Senhor? Como é que o Senhor apareceu aqui do nada e está dizendo isso a meu respeito? Ela teve uma atitude contrária. O texto diz que ela, não, é verdade. Tu és um profeta. Olha para a pessoa do seu lado assim, não encontre um profeta de qualquer jeito. Fale forte assim, não encontre um profeta de qualquer jeito. Seja sincero diante dele. Irmãos, quando você encontra um profeta, é porque Deus tem interesse na tua vida. Quando você tem atitudes de alguém que se sujeita, é porque Deus tem interesse ainda na sua vida, irmão. E Ele tem sempre interesse, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
nesse mesmo momento, a diferença de alguém que encontrou com ele e entendeu que ele o encontrou, a pessoa vive com máscara, mas pode ser visto também de outra forma. É o momento exato que Jesus entra e te libera para ser exato naquilo que você é. Por que você não tem medo das pessoas saberem as tuas falhas? Você já viu aquelas pessoas que a defesa é o ataque? Vai falar assim, não, mas tu também não fez isso. Mas tu também não fez aquilo outro. Esse encontro com Jesus, ele fez assim nessa mulher: viva quem você é, só não faça mais o que você fazia. Muitas pessoas querem trazer que Jesus, não, porque a graça e, enfim, a graça é algo extraordinário. Mas quando você entende disso, a graça de Jesus, ela expõe um coração de alguém que é sujeito, ou traz à tona alguém que não entendeu nada sobre ela. A lei, você obedece, você recebe. Se não fizer, pau, morre. A graça, diga para a pessoa do seu lado, você sabia que a graça é até pior? Porque ela depende de você. Irmãos, hoje nós vivemos uma geração que fala sobre graça sem entender. Pelo amor de Deus. Ah, mas olha só, lembra da prostituta lá? Pois é, Jesus chegou e disse, não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto, até aí eles pregam. Mas esquecem de dizer o seguinte, mas Jesus chamou e disse assim, ó, vai e não. Não, mas Jesus livrou a mulher de pedrada. Claro, isso é graça. Só que ele deu um comando, não peques mais. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos vivendo nesses dias. Ele nos encontrou. Quem crê assim, diga glória a Deus. E quando ele encontra, ele vê de uma forma diferente daquilo que nossos olhos estão vendo. Olha comigo, diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Olha o que o profeta diz. A forma como Deus se posiciona. Ele diz assim, Saul respondeu aos que lhe serviam, encontrem alguém que toque. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga assim comigo, no encontro com Jesus, Ele me libera para ser autêntico. Quantas pessoas carregam um fardo, porque elas têm dificuldade de ser autêntico com aquilo que Deus já fez na vida dela. E você consegue entender depois, meditando na sua casa, que você vai ver que há um diálogo muito interessante entre Jesus e a mulher. Há um ambiente em que ela começa a questionar Jesus, mas como você está falando comigo? Você sabe que eu sou samaritana. Você sabe que eu sou uma mulher que sou considerada impuro, porque o samaritano, eu vou falar grosseiramente para os irmãos entenderem, ele tinha mistura de sangue. E havia algo que os judeus naquela época, eles não aceitavam. E Jesus conversava com essa mulher. Me dá água. Me dá eu quero. Não, como tu vai falar isso comigo? Era mais ou menos, eu ia dar um exemplo, mas deixa quieto. João 4, do 13 ao 14. João capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Quando Jesus me encontra, Ele muda a minha sede. Quem crê assim, diga glória a Deus. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha aqui para mim. Vou te fazer pensar o que você está pensando. Boa essa, né? Pensar no que você está pensando. Quem não bebe da verdadeira água, a sua rotina é vazia. Como é que você tem vivido? Que rotina é a sua? Acorda,
leva a menina na escola, trabalha, volta, pega a menina na escola, vai para tal lugar, vai para isso aqui. Nós, vamos para a igreja, atende pessoa, isso, aquilo. Como é que está a nossa rotina? Será que é só isso que o Senhor fez? Você acha que, preste atenção, é isso que eu quero que você entenda. Você acha que o Senhor mandou seu único filho para morrer, para entregar a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Você acha que todo esse movimento na eternidade foi para você viver essa rotina que você está vivendo? Pensa um pouco. A rotina que você está levando hoje, irmãos, como é diante daquilo que você já encontrou? Essa mulher nunca mais teve a rotina que ela tinha antes. Depois desse encontro com Jesus, não tenha dúvida nenhuma que tudo aquilo que ela sabe queria mais do que qualquer coisa era a presença do Mestre. Quanto tempo faz que você entregou sua vida para Jesus? E quanto tempo num dia você tem sede e fome da presença dele? Irmãos, cutuca a pessoa do seu lado, isso tudo é para nós. De lá para todo mundo. Irmãos, ontem de manhã nós estávamos falando, pastor Aurélio, fala aquele exemplo rapidinho do Iêmen, da Nigéria, vem cá rapidinho, sobre a adoração. Rapidinho aquele exemplo que você deu lá, eu não sei contar. Ô irmãos, a gente pode cantar louvores livremente aqui, né, pastor Abel? A gente pode cantar aqui e falar alto e glorificar o nome de Deus. E tem um encontro que é feito uma vez por ano no deserto, na Arábia Saudita, onde reúnem-se líderes cristãos, né, de todo mundo. E então teve um encontro agora recentemente lá. E um pastor brasileiro que estava presente lá, encontrou lá um pregador do Iêmen também, uma pessoa do Iêmen. É muito raro encontrar, são pouquíssimas pessoas que conhecem Jesus no Iêmen, né? Recentemente tivemos 10 pessoas enforcadas debaixo de uma ponte, 10 cristãos enforcados debaixo de uma ponte lá. Isso é público, está na internet. E ele perguntou como é que é adorar a Deus no Iêmen. Ele disse, e o irmão lá falou o seguinte: olha, a gente se reúne em catatumbas, se reúne em cavernas, se reúne em pequenos apartamentos pequenininhos, fechados. Mas se alguém escutar a gente, automaticamente a gente pode ser preso e pode ser morto. Ah, mas como assim? Então como é que vocês louvam a Deus? Como vocês louvam a Deus? Aí ele chegou perto do ouvido e disse assim: nós louvamos a Deus cantando no ouvido das pessoas. Aquela canção, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantando no ouvido, bem baixinho, só para o outro irmão poder escutar. E ali a glória de Deus, em silêncio, se manifesta. Aleluia. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Quais obras você tem contado? Continua. Pois com suas mãos foram criados todo ser. Com cânticos de júbilo. Pois tu és o Deus Criador. Meu Deus, irmão, que maravilha isso! Os nossos irmãos nessa hora, para cantar um hino como esse, fala no ouvido do outro. E a gente, para cantar aqui, a gente fica assim, ó. Pode abaixar os vidros do carro e tacar som alto. Falar de Jesus. Expressar o amor que me encontrou. Mas não, a gente insiste em ir para a internet falar do que a ferida que o outro fez. Porque não concorda com isso, não concorda com aquilo, não concorda com aquilo outro. Isso não é a atitude de alguém que teve um encontro com Jesus, meu irmão. Quem não teve um encontro com Jesus, vive uma escassez de uma rotina vazia. Agora quem encontrou com Jesus, há uma fonte de água viva, que abastece quem está seco, e vai levando tudo no peito, irmão.
Por isso que nós temos que entender o que está acontecendo nesses dias, queridos. Não tem sentido a gente só ficar pensando na gente, da forma que a gente quer, da maneira... Ele me encontrou. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, Jesus me encontrou. Isso deveria ser alegria para você. Nós éramos para estar, sabe, louvando, salmodiando, cantando, dando glória a Deus. Mas não. Eu vou para o culto porque eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra para tomar uma decisão. Eu preciso para isso. Menos para adorar aquele que morreu por você. Menos para validar alguém que não foi induzido à cruz. Jesus não foi induzido à cruz. Bota isso na tua cabeça. Jesus não foi convencido de algo. Ele simplesmente quis ir obedecer o que o Pai queria. Mas não. Eu preciso de uma palavra. O culto está frio hoje. O culto está morno. Porque não sei o quê. Não sei o quê. E não sei o quê. Diga para a pessoa do seu lado. Esquece o não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmãos. Essa mulher, ela recebeu uma descarga de uma fonte inesgotável. Você está entendendo? Bote a mão assim. Eu sou o propósito eterno que Deus tem para essa geração. Quem crê assim, diga uma salva de palmas para o Senhor. Salmo 36, 9. Olha o que Davi fala, irmãos. Preste atenção, Salmos 36, 9. Depois, se você quiser, eu boto no grupo, tem toda a pregação aqui. Pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Irmãos, eu sou um empresário bem-sucedido. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom líder. Eu sou um bom isso. Eu sou um bom aquilo outro. Mas se onde você está buscando a fonte não é Jesus, desculpa, você é limitado. Agora, você quer ser excelente? Diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória, em nome de Jesus. Porque Ele me encontrou. Você pode dizer para a pessoa: Ele me encontrou. Fala para 2, 3, Ele me encontrou. Há interesse na minha vida. Aleluia. João capítulo 4, versículo 18. Quando Jesus me encontra, Ele confronta o meu pecado. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui, deixa eu dizer algo, olha aqui para mim. Que tem anos de igreja, anos de congregação, anos de experiência, anos daquilo, mas é convencido e não convertido. A palavra convencido é achar que você faz aquilo que deveria fazer, mas não faz. Sabe o cara que se acha bonito, mas ele é convencido que é? Eu sempre digo aí, o pessoal fala assim: e aí, Abel, beleza? Eu falei assim, segundo a minha mãe, não é o que me falta. Tem muita gente dentro da igreja convencida, irmão. Sabe por quê? Eu dou meu dízimo. Antes de dormir, eu dobro o meu joelho com a minha mulher, pego na mão. Meus filhinhos estão tudo, né? Sim, sim, papai, sim, sim, mamãe. Um convertido, irmãos, ele dá frutos de mudança. Entenda uma coisa, quando Paulo diz, preste atenção no que eu estou dizendo. Você é uma carta. Sabe o que é uma carta? Tem introdução, tem cabeçalho, tem espaço, tem vírgula, tem ponto. Sabe o que isso quer dizer? A tua história tem que ser lida por todos. Senão, o Senhor tinha falado através de Paulo o seguinte: você é um rabisco, tentando ser entendido por todos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não, pastor, mas espera aí, aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Parece aqueles caras boêmios assim, né? Tem resposta para tudo. Já viu aquela pessoa? Cara, mas você está pegando... Não, mas espera aí, calma. A palavra do Senhor diz isso. E chega e faz assim, ó. Somebody love.
Não, porque o senhor não conhece, Irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para de dar desculpa, porque quem te encontrou tem interesse na tua vida. Então para de uma vez por todas e entenda que o propósito é eterno da tua santidade. Quando pessoas começam a dar desculpa, é isso que acontece. Eu estou cansado, irmãos, eu estou cansado, e olha que eu não tenho tanto tempo de vida quanto os pastores mais velhos, enfim, é só desculpa. Para um pouco e veja assim, peraí, mas se eu fizesse desse jeito, não, mas tem que ser feito assim. Não, mas eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso isso. Irmãos, nem sempre o anjo vai descer na tua sala para dizer que você tem que perdoar. Porque isso não tem a ver com sentimentos, isso tem a ver com atitudes. E o encontro com Jesus revela de fato o quê? O teu pecado, ele te confronta. Se você é uma pessoa que está dentro da igreja há muitos anos e ainda tem um pecado não confessado, desculpa, você é um convencido. E o Senhor te trouxe aqui para você ser um convertido em nome de Jesus. Basta querer. Basta dizer assim, peraí, eu carreguei isso sobre a minha vida há muito tempo, mas a partir de hoje eu quero abrir mão disso, porque eu quero ser uma fonte de água viva, a jorrar para todos aqueles que me conhecerem, não vão... Irmãos, esse é o termômetro. As pessoas querem estar perto de ti porque tu é gente boa ou por aquilo que você carrega de Deus. É simples. Não, mas espera aí, eu gosto de estar porque é gente boa. Não tem, irmãos, preste atenção. Se fosse por atitude bonitinha, de ser isso, aquilo, outro, irmãos, precisava Jesus ter vindo, né? Precisava. Não precisava você fazer seu papel, não precisava você conquistar, não precisava. Era só você ser um boa praça, um cara queridão. Como tem muita gente que acha que porque é queridão, vai para o céu. Ô, meu irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, diga comigo, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aquele que confessa com a boca e crê com o seu coração. Nós estávamos falando sobre isso sábado na casa do Dê. Tem tanta gente que acha que é filho de Deus, irmão, sem ter confessado Cristo como seu Senhor e Salvador. Desculpa, você é uma criação. Pode até ser uma boa criação, entre outras. Mas filho, é só aquele que reconhece e deixa Jesus, faz assim comigo, morar aqui dentro. Quem crê nisso, diga glória a Deus. O encontro com Jesus não é superficial, ele cura. A diferença de alguém que já foi encontrado e quem não foi encontrado. Quem não foi encontrado vive tudo isso que eu falei com você e justifica o pecado. Tem na ponta da língua o justificado do pecado. Não por causa disso, não por causa daquilo. Agora quem tem um verdadeiro encontro, ele confessa e é transformado em nome de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Um texto muito conhecido. João 1, 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga comigo, atitude. Tenho que fazer. Ninguém vai fazer por mim, porque Ele me encontrou. Você está entendendo que Ele poderia mudar tudo no estalar de dedo? Mas Ele quer deixar você fazer a sua parte em tudo isso. Amém? João 4, do 28 ao 30. Queria grupo de louvor viesse aqui para cima. A quarta coisa, quando Jesus me encontra, Ele muda o meu propósito. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Como é que essa mulher chegou no poço querendo água? Como é que ela saiu depois do encontro com Jesus? Diga assim comigo: obedecendo uma missão. Eu não lembro quantas pessoas, depois desse encontro, ela conseguiu ganhar para Jesus.
Mas uma pessoa que chegou a esse encontro, presta atenção aqui em mim, irmãos. O grupo de louvor está só se arrumando. Perdida, envergonhada, injustiçada. Jesus podia ir para qualquer outro lugar, mas ele disse, não, é necessário, outras versões falam, que eu vá a Samaria, para encontrar com essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas aqui, quem está acompanhando pela internet, que precisam ter um encontro com o Senhor novamente. Que precisam entender que o que o Senhor está querendo nesses dias, preste bem atenção, não é teus negócios, não são teus estudos, não é a tua condição financeira, a tua influência, o que você sabe fazer ou deixa de fazer. O Senhor quer você, mas não em partes, Ele quer por inteiro. Irmãos, não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, sabe, com as mãos. Tem uma canção que fala, eu não quero só as mãos, eu quero os seus pés. Um lugar de prostração, um lugar de estar prostrado. Nós vamos entender quem nos encontrou. Ou, talvez nessa noite, você vai ter um verdadeiro encontro com Ele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Os irmãos que vão servir a ceia, se possível, já pegar e ficar aqui na frente. Marcos capítulo 16, versículo 15, só para a gente terminar. Marcos capítulo 16, versículo 15. Depois você lê em casa o contexto de Marcos 16. Jesus passou 3 anos dizendo o que ia acontecer. Explicando o que ia acontecer. Olha aqui para mim, irmãos. Jesus disse que Ele voltaria, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo outro. E aconteceu. Só que mesmo aqueles que andaram com Jesus não acreditaram. Maria Madalena, enfim, teve aquela experiência extraordinária e começou a avisar. Não, o que ele falou é verdade. O que ele disse realmente se cumpriu. E eu imagino os discípulos, né? Tudo voltando, olhando para eles mesmos. Ó céus, ó terra, ó mar, ó isso, ó aquilo outro. Mas passaram 3 anos caminhando com o mestre, sendo ensinados. Impartido, a palavra correta é essa, impartir aquilo que eu tenho em você. Eles foram impartidos sobre a eternidade. Mas mesmo assim, foi obrigado o Senhor a aparecer para eles e dizer assim, ó. E lhes disse, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha para a pessoa do seu lado, todas as pessoas. Não é só aquela que eu quero. Não é só aquela que é bonita. Diga, não é só aquela que é bonita. É aquela que tem que ouvir a pregação. Meu irmão, se você entender o ambiente profético que está acontecendo nessa noite, eu queria que você levantasse suas mãos. E esquecesse um pouco quem está do seu lado, inclusive de você mesmo. E entenda que essa canção fala exatamente sobre o que foi ministrado. Talvez você está seco. Você hoje está preso a uma realidade que não é aquela que você encontrou. E o Senhor quer falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, Pai. Em nome de Jesus.